Eu sou Brett Silva e eu gostaria de te convidar para fazer as 108 repetições do mantra da abundância. Eu espero que você esteja tranquilo, relaxado e disponível para essas repetições. Eu vou te convidar também a adotar uma postura firme, uma postura que te mantenha confortável, mas que te mantenha também consciente. Essa postura pode ser uma postura sentada ou uma postura deitada, mas que você não adormeça. Você pode também apenas ouvir as minhas repetições e se conectar com elas e com o poder do mantra. Ou, se preferir, você pode também repetir junto comigo no seu ritmo. Percebe o que vai ser melhor nesse momento para você. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa.
Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Abundância entre em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa.
A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. A abundância entra em minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. E você pode ouvir e repetir esse mantra sempre que desejar. Cultiva a abundância. Cultiva a abundância mesmo no caos.